Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Tá ficando chato todo dia falar sobre o presidente Bolsonaro, mas é que o país parece estar sem controle e ele continua falando o que eu considero bobagens, né? Por exemplo, esses dias ele se comparou a Johnny Bravo. Johnny Bravo é um personagem de desenho animado, fortão, porém burro, e que todo mundo faz ele de bobo. E usando palavrão, palavra de baixo calão, numa entrevista e tal. O presidente Bolsonaro, talvez para agradar o setor do agronegócio, demitiu o diretor do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque ele disse que havia desmatamento na Amazônia, que tinha aumentado o desmatamento esse ano, e por causa disso ele foi demitido. O presidente disse que esses números não eram reais. Baseado em que ele disse que não eram reais, não sei. Ele também disse que ia liberar garimpos em terras indígenas, terras que foram demarcadas como indígenas. Se você quiser questionar se há exagero na demarcação de terras indígenas, eu acho que é uma discussão válida. Mas você simplesmente dizer que vai liberar para estrangeiros explorarem os minérios que temos na Amazônia é temeroso. Também demitiu o presidente, o presidente do ICMBio pediu exoneração por conflitos com o ministro Ricardo Salles. Vários ex-ministros do meio ambiente também assinaram um manifesto alertando para as consequências das ações de desmonte da fiscalização do desmatamento. Eu, particularmente, considero que a gente precisa preservar o meio ambiente, mas também de olho no desenvolvimento e no bem-estar das pessoas. Você precisa ter um equilíbrio. A palavra é equilíbrio, não é simplesmente você dizer que vai desmatar tudo. Tem consequências, mas também você não pode dizer que não vai ter obras, que não vai ter plantação, que não vai ter criação. Tem de haver um equilíbrio. Pois bem, preocupados com isso, os empresários do setor agrícola estão se mexendo para que o presidente pare de falar coisas desse tipo. Ué, mas ele não disse isso para beneficiar o agronegócio, para liberou geral? Não. O que eles estão achando é que essas declarações mancham a imagem do país, mancham a imagem do agronegócio no exterior e com isso eles não conseguem exportar. O Brasil é o maior exportador de frango e de carne bovina do mundo. Um exemplo dessas declarações, penso eu, que são impensadas, sem nenhum trocadilho, foi a questão da transferência da embaixada brasileira para Jerusalém. Por quê? O presidente disse que ia mudar para Jerusalém. Só porque Donald Trump mudou dos Estados Unidos. Consequência disso, os países árabes disseram, tudo bem, vai mudar, a gente não compra mais frango do Brasil. Eles são os maiores compradores de frango do Brasil. O presidente parou de falar nisso. É uma sequência de falas impensadas, inconsequentes, que vão levando problemas que não precisariam existir. O presidente pode afrouxar a fiscalização, ele pode trabalhar para diminuir o tamanho das áreas indígenas, para facilitar que os estrangeiros venham tirar nosso ouro, nossos diamantes, nossos minerais da Amazônia, mas sem estar fazendo alarde, sem estar falando tanto. E ele está provocando problema para ele mesmo, para o governo dele, que agora no segundo semestre tem uma série de votações importantes no Congresso, tem uma série de negociações que precisam ser feitas e, ao invés de estar negociando, está apagando fogo, está acabando com as confusões. Boa tarde, amigos e amigas da 93, da nossa TV, aí de Neto César Santos. A tensão vai
caindo, né, vai retroagindo com relação ao pagamento do FGTS a funcionários da prefeitura. A audiência ontem deixou o pagamento praticamente definido. Eu digo praticamente definido, vou falar com relação a datas. Enquanto a informação da Caixa é que é a última semana, que seria de 26 a 31, o Sindicato dos Servidores informa que é de 19 até o final do mês. Então, aí serão 2 semanas. Ou 19, no caso, uma segunda-feira até 31, ou de 26 até 31. Mas o Sindicerpo tem até segunda-feira, 5 dias, para se pronunciar a respeito da proposta da Caixa, mas aceita, com certeza, vai aceitar essa proposta para que o pagamento comece o quanto antes. É preciso dizer que será feita uma primeira etapa com relação a esse pagamento. Quase 1.500, 1.400 e alguma coisa, quase 1.500 servidores terão direito a receber. Quem trabalhou de 1977 a 1991. A primeira etapa é para quem trabalhou até 1986. O Sindicerpo informa em nota que que recebeu da Caixa o nome dos servidores que têm direito, bem como o montante, o valor que cada um tem a receber. O pessoal pode procurar no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró. Vinha rolando já desde muito tempo, ação judicial na Justiça. A Prefeitura reconheceu e está disponibilizando os valores. Agora, repetindo que a Caixa Econômica Federal, falta confirmar oficialmente, talvez segunda-feira isso, depois que a juíza despachar, data exata. Até o final do mês vai ser essa primeira etapa. Agora, um detalhe é muito importante ser colocado aqui. Uma próxima etapa ou a outra etapa a ser feita de pagamento pode demorar. Muito provavelmente vai demorar. Já há informações não oficiais, mas de que pode ficar mesmo só para o ano que vem. Mas bom, vamos à notícia boa, que é o pagamento sendo iniciado ainda dentro deste mês, com os valores e nomes das pessoas que terão direito sendo informados pelo próprio sindicato. Decisão acertada entre a Caixa, a representante de prefeitura, sindicato e a Justiça. Então, boa notícia, esperando só agora que cada um possa receber a sua parte e que esse dinheiro, claro, evidente, seja injetado na economia de Mossoró e com certeza o será. O nosso livro de hoje dispensa comentários, é de Madre Teresa de Calcutá. A força eterna do amor, pelas mãos de Robson Pinheiro. Não utilizemos bombas e armas para dominar o mundo. Vamos usar compaixão e amor. Todo mundo sabe que este livro é referência para todos os outros. A força eterna do amor, Madre Teresa de Calcutá, pode participar a partir de agora pelo nosso WhatsApp 988-686150 e começar a mandar fazer a sua inscrição. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Vamos começar hoje com a nossa participação, trazendo uma notícia interessante para Mossoró. É que a cidade, aqui Mossoró, voltou a ser destaque na lista das melhores cidades para se viver no Nordeste e no Brasil. De acordo com o Top 20 do Arcdaily, uma consultoria que levantou os índices das cidades brasileiras, Mossoró aparece em 6º lugar no Nordeste, entre as melhores cidades para morar. A pesquisa, e o interessante é que Mossoró é a primeira do Rio Grande do Norte, né? Ela supera Natal, a capital, que aparece na 11ª posição no Nordeste. A pesquisa leva em consideração as cidades mais populosas do Brasil, com mais de 266 mil habitantes, e elencou-se de acordo com critérios
de educação, saúde, saneamento, segurança, economia, gestão e transparência fiscal. O resultado da consultoria está publicado na revista Cláudia, que chegou às bancas na última semana de julho. Entre as cidades nordestinas, Mossoró ficou atrás apenas de Petrolina, Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, João Pessoa, na Paraíba, Fortaleza, Ceará, e Vitória da Conquista, Bahia. Se observadas apenas as cidades do interior, Mossoró aparece na 4ª colocação do Nordeste. O Top 20 do Nordeste revela que Mossoró, nessa pesquisa, supera a colocação de 7 capitais nordestinas. Supera Salvador, Bahia, que aparece em 7º lugar, Recife, Pernambuco, em 10º lugar, Natal, Rio Grande do Norte, na 11ª posição, Teresina, Piauí, 12ª posição, Aracaju, Sergipe, na 15ª, São Luís do Maranhão, 18ª, e Maceió, Alagoas, que sequer aparece entre as 20 cidades classificadas. Mossoró também supera cidades importantes e de médio e grande porte, como Caruaru, Pernambuco, que é a 8ª colocada, Juazeiro do Norte, Ceará, a 9ª colocada, e Olinda, Pernambuco, que aparece na 14ª colocação. Essa pesquisa ela acontece há 10 anos. São pesquisadas cidades brasileiras e são pesquisadas também cidades pelo mundo. E geralmente é publicada numa revista de circulação nacional. Qual a leitura mais direta que se faz desse levantamento? Tomando por base os critérios utilizados na pesquisa, né, que vê questões como saúde, educação, saneamento, segurança, economia, gestão e transparência, isso é um sinalizador que Mossoró está conseguindo, embora de forma lenta, mas está conseguindo sair aos poucos daquele quadro, daquele cenário aterrador que a gente viveu anos atrás. Mossoró tinha desaparecido de listas com cidades que ofereciam boas condições para morar. A gente lembra que até a primeira década dos anos 2000, Mossoró sempre apareceu entre as 100 melhores cidades do Brasil para morar e fazer carreira. Mas recentemente tinha desaparecido isso aí, muito por conta da gestão desastrosa que a gente teve recentemente. Eu estou me referindo à gestão do ex-prefeito Silveira Júnior, que foi um desastre para Mossoró. Mossoró sofreu uma queda nos índices em todos os setores nesse período negro de sua história. Mossoró piorou seus índices na educação, piorou os índices na saúde, piorou os índices no saneamento. Mossoró viu áreas importantes serem devastadas, como a cultura, por exemplo. Mossoró perdeu muito a substância e força no Cidade Junina, por exemplo, que é o principal evento que a cidade realiza, porque durante o período da gestão de Silveira Júnior, esse evento foi tratado de forma grosseira, de forma irresponsável, de forma amadora. Né? Só para se ter ideia, quando o Silveira assumiu essa prefeitura de Mossoró, o Cidade Junina tinha 28 subprojetos. Ele entregou com apenas 10. Subprojetos importantes e que fortaleciam esse evento. Mossoró teve a sua infraestrutura variada durante esse período negro. Basta observar o corredor cultural de Mossoró, que quase todos os equipamentos passaram a necessitar de reformas, de ajustes, porque foram praticamente destruídos. O mau exemplo disso foi o Parque da Criança, né? Que passou aí quase 3 anos fechados, servindo à noite para abrigar pessoas viciadas em drogas.
Então, essa retomada, quando se fala em reconstrução de Mossoró, esse é o termo correto, porque realmente é reconstrução mesmo. E isso leva tempo. Os índices melhoraram, Mossoró começou a aparecer em lista de cidades que são cidades boas para se morar, e para viver e fazer carreira. E aí a gente tem que aqui torcer para que esse ritmo de reconstrução, esse processo de reconstrução da cidade possa ser avançado cada vez mais. Enquanto muitos sofrem há muito tempo com a crise, muita gente reclama das dificuldades, muita gente tem problemas financeiros, os servidores do Estado estão, alguns deles, com 4 meses de folha em atraso. No Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte não parece ter problema. 22 promotores de justiça, 22 deles receberam acima de R$100 mil do Ministério Público. Teve uma promotora que recebeu R$341 mil. Tem uma lista com os 22, está aqui no blog do BG, quem quiser ver a lista completa. O Ministério Público diz que é um pagamento de uma parcela de equivalência, ou seja, auxílio moradia atrasado. E enquanto muita gente luta para ganhar aí R$2, R$3 mil por mês, como eu li aqui, tem promotora de justiça que recebeu no mês passado R$341 mil. É uma boa bolada, é um bom salário, é uma boa pingada na conta. Tem um oásis, né, no serviço público estadual, né? Quando se efetua pagamento dessa natureza, é porque tem dinheiro sobrando, né? Diferentemente do cofre do Estado, que é quem gera receita. E é quem passa o dinheiro para o Ministério Público. Exatamente, é quem gera receita. Os outros poderes geram apenas despesa. O Estado é quem gera receita. E o Estado não tem dinheiro em caixa para pagar, para atualizar o salário dos seus servidores. Tem servidores que não receberam novembro, dezembro, 13º salário. O servidor, todos os meses, ele fica assustado sem saber se realmente o salário daquele mês vai cair na sua conta. Nós temos informações de que o governo do Estado está muito preocupado em relação à folha de agosto. A governadora anunciou o calendário de agosto, pretende começar a pagar no dia 15, mas nesse momento não há certeza de que os salários cairão nas contas dos servidores públicos nesse mês de agosto de forma completa. Há um receio muito grande, o governo está correndo atrás, as receitas extras, o dinheiro novo, como se chama, não caiu ainda na conta do Estado. É uma correria enorme e para se ver como a situação é grave. O governo do Estado hoje, ele se limita apenas a trabalhar para ver se paga a folha salarial. As poucas obras que ainda estão em andamento ou que estão sendo entregues são todas obras do programa RN Sustentável. Aquele programa que foi criado na gestão da ex-governadora Rosalba Ciarline, que o seu sucessor, Robson Faria, rebatizou de governo cidadão, e são recursos do Banco Mundial. Essas obras que estão aí acontecendo são todas elas de recursos do Banco Mundial. Por quê? Porque o Estado não tem orçamento para investimento, não tem dinheiro para investir. É uma situação de calamidade financeira mesmo. E aí nós temos aí os poderes que parecem oásis em meio a esse deserto financeiro que vive o Rio Grande do Norte. E aí só, Edmundo, um minuto, o jornalista Denarte Assunção fez um texto aqui, dizendo assim, como pagamento milionário a membros do MP escancara a desigualdade e reacende o debate sobre moralidade. E aí ele puxa aqui algumas frases históricas, por exemplo, lá na Bíblia, na carta aos Coríntios, Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E aí Montesquieu, nem tudo que é legal é moral. Pascal, a consciência é o melhor livro de moral e o que menos se consulta. Machado de Assis, a moral é uma, os pecados são diferentes. God,
onde me devo abster da moral, deixo de ter poder. Não é ilegal, como já disse o próprio MPRN, foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, mas será que, aos olhos do trabalhador comum, aos olhos da população que passa por dificuldade, do servidor que não consegue receber o salário em dia, eles acham certo? Vale só ressaltar aqui, Laíris Neto, que o Judiciário já havia recebido. Né? E esse apenas é até um exagero, os membros do Ministério Público que ainda não havia colocado as mãos nesse direito. Mas eles já tinham vendido as férias. Sim. Que cada um também recebeu 200, 300 mil. Exatamente. Eu fico imaginando se um vereador ou se um prefeito vender férias. Pois não é. Olha, a festa de Santa Clara tem prosseguimento hoje, 7º dia, hoje dia 7, 19h30, novena noite da melhor idade, participação da paróquia do Menino Jesus. E às 20h30, convivência fraterna e show com Carlos Júnior. E lembrando que sexta-feira, 9 de agosto, os Tremendões Mossoró, na programação social da festa padroeira no bairro Dom Jaime Câmara, e o 17º jantar de Santa Clara, senhas com a comissão, festa com a comissão da festa ao preço de R$ 5,00, realização Santuário de Santa Clara. Chegando a pergunta aqui, participação, Fátima reduz o custeio da UERN em R$300 mil por mês. Tem casal de funcionários que Reduz o custeio, não. Corta dinheiro do custeio. Corta o dinheiro do custeio, claro. Porque o custeio continua lá. Contingenciou, né? Vamos usar o termo, contingenciou. A pessoa questiona assim, o casal que trabalha na UERN, como é que fica, hein? Olha, essa é uma notícia Olha a entrevista que ele disse que ontem, o reitor trouxe ontem aqui, à bancada do Observador Político. Nós já havíamos divulgado isso no Jornal de Fato, também já havíamos comentado isso aqui. O curioso é que quando o governo federal contingenciou, bloqueou, cortou verbas das universidades federais e das escolas técnicas, os sindicatos, os professores, os alunos foram para a rua protestar e com razão, tem que protestar mesmo e tem que protestar mesmo. E a governadora Fátima Bezerra, pasmem, foi para o protesto. Fez discurso inflamado contra contingenciamento na educação, contra corte na educação, etc, etc, etc. E ela simplesmente meteu a tesoura no orçamento da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, ela precisa receber, dentro do orçamento que foi aprovado em 2018 para o exercício 2019, 180 milhões por mês para custear suas despesas. Não tem nada a ver com os salários dos professores, que inclusive estão atrasados. Eu estou falando só de custear despesas dessa universidade. 180 milhões. A governadora simplesmente meteu a tesoura, e creio eu, é porque não tem dinheiro, e cortou 300 mil mês, baixou para 1,5 milhão. Significa dizer que a UERN chega a dezembro com a redução de 3 milhões e 600 mil reais. 3 milhões e 600 mil reais. E esse contingenciamento não pegou só o custeio, não. Ela pegou investimento. O contingenciamento na rubrica de investimento foi 100%. A governadora não deixou R$1 de centavo para se comprar um tijolo. Foi 100% de contingenciamento. Simplesmente a UERN não tem recursos em 2019 para investimento. O que está sendo feito nos campos dessa instituição são verbas oriundas de emendas parlamentares, ou seja, recursos federais. Não tem R$1 de recursos do Estado. Por quê? Porque a governadora cortou 100% de investimento da UERN. E aí, a governadora foi para as ruas para protestar contra contingenciamento. E pasmem. Até aqui nós não temos um protesto, uma movimentação, uma reação de professores, servidores, alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte contra esse contingenciamento que atinge a instituição. A UERN ela vem sendo bombardeada já há um bom tempo. Tem a turma lá. Eu tenho uma opinião de que esse bombardeio contra a UERN é porque a reitoria não é em Natal, porque o reitor não é de Natal. E não é complexo de vira-lata, não. Não, porque para o UFRN eles querem tudo.
Para o que tem em Natal, querem tudo. Mas como a UERN é de Mossoró, nasceu em Mossoró e sempre foi em Mossoró, chegou-se a ventilar no governo de Robson a possibilidade de privatizar a UERN. E aí a gritadeira foi geral. E surtiu efeito. A gritaria foi tanta que parou de falar nisso. Eu fui um dos que gritei, porque eu defendo a UERN. A UERN forma milhares de pessoas, já formou dezenas de milhares de pessoas. Se não fosse a UERN, não tinha professor nas escolas não, gente. Aí agora a governadora está fazendo pior do que Robson. Porque Robson chegou a dizer que talvez fosse interessante privatizar. Talvez. Fátima está garroteando, está matando a UERN por inanição, está cortando verba, está tirando recurso. E eu não vejo as mesmas vozes que se levantaram contra a ideia de se discutir a privatização. Foi um estardalhaço, mas agora que ela está cortando mesmo, eu não vejo essas pessoas gritarem. Leire, Neto, e só para a gente dar um arremate nesse tema, o absurdo é que a elite da capital, quando vai fazer a defesa absurda, eu diria até criminosa, contra a UERN, diz sempre que a UERN é uma das razões da crise financeira do Rio Grande do Norte. Sempre coloca a UERN como vilã. E aí os números reais contradizem ou derrubam esse discurso absurdo. A UERN representa, o orçamento da UERN, para o cidadão ter ideia, representa apenas 1,9% do orçamento geral do Estado. 1,9%, não chega nem a 2% do orçamento geral do Estado. E aí, qual o peso que essa UERN tem para as contas públicas do Rio Grande do Norte, diante da sua larga importância na formação do cidadão, na qualificação do cidadão? Para o cidadão comum entender, se você tem lá, ganha R$1.000 por mês, tem uma coisa que lhe custa R$20, você vai quebrar por causa de R$20? Se você ganha 1.000, 2%. Vai ficar bem claro, 2%. Aí, quem ganha 1.000, qualquer R$20 faz diferença. Ok, mas não quebra, não mata. Então dizer que quem matou o Estado foi a UERN. E aí, para a gente ver a importância da UERN, vamos pegar a formação do TJ, você vai ter desembargadores que saíram dos bancos da universidade. Se você pegar a gerência geral da Caixa, saiu dos bancos da universidade. Se você pegar o quadro de instituições que prestam relevantes serviços a Mossoró, à região oeste, ao Seridó, ao Rio Grande do Norte, tem membros que saíram dos bancos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, é como o Lairi Neto disse aqui mesmo, isso não é um sentimento vira-lata, não, isso é uma verdade. A elite da capital não admite a UERN, porque a UERN foi uma luta do cidadão moçoroense. Nasceu aqui e Mossoró fez a doação dessa instituição para todo o estado do Rio Grande do Norte, estando presente hoje em todas as regiões, inclusive na capital do estado. O ex-presidente Lula, que a pergunta do Paulo Batista e também de Ana Paula, se Lula já está em São Paulo. Não, a informação que eu estou vendo aqui na internet, no site do jornal O Globo, é que ele vai ser transferido hoje. Foi autorizada a transferência por volta das 9 horas da manhã e ele vai ser transferido. A defesa havia pedido que ele fosse para uma sala do Estado Maior, que é um local para prisão de autoridades que precisam ter a segurança assegurada, mas a juíza, atendendo inclusive a um pedido da Polícia Federal, autorizou a transferência, dizendo que a polícia é quem vai ficar responsável. Como Lula vai ficar sob a custódia do Estado de São Paulo, quem vai decidir para onde ele vai, onde é que ele vai ficar detido, provavelmente a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo, que vai ter que garantir um local onde ele tenha segurança. A juíza, na decisão, respondendo ao pedido da defesa, disse que não necessariamente seria necessária uma sala só para o ex-presidente para garantir-lhe a segurança. Poderia ser uma cela coletiva, desde que fosse garantido as condições de salubridade, de segurança e etc.
Não resta dúvida que Lula se ele for para um presídio comum, ele seria um alvo preferencial para qualquer tipo de violência, né? Qualquer pressão que quisessem fazer contra o Estado, iriam para cima dele. Então, se até o programa tiver alguma atualização aqui pelos sites, a gente traz para vocês. Mas Lula vai ser transferido para São Paulo, a pedido da Defesa e da Polícia Federal, que alegou o alto custo para mantê-lo lá em Curitiba. Esse pedido dele ir para São Paulo já é antigo, para que ele possa ficar mais perto da família e dos amigos. Olha, trabalho aqui, Ronildo nas Barrocas e Popó, ouvindo o programa, mandando um abraço, obrigado a vocês. Olha, essa questão da transferência de Lula, do ex-presidente Lula, na realidade, a Polícia Federal está se livrando de um problema e entregando para o Estado de São Paulo. A Polícia Federal do Paraná sempre reclamou que manter Lula preso na carceragem de Curitiba, né, exige muito trabalho, muitos recursos e um trabalho permanente para evitar confrontos de grupos antagônicos e que toda a região teve rotina alterada. E, de fato, teve mesmo. É um preso que Lula, que a gente não precisa se estender, né? O Lula continua sendo o maior líder de massa desse país, né? Talvez o único que esse país tenha. A sua prisão gerou aí uma divisão, ou alargou ainda mais essa divisão que existe na política brasileira. E, evidentemente, que é um problemaço para São Paulo. Mas Lula vai ter que ficar preso em algum canto, porque ele tem condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. E essa condenação que ele está pagando é apenas do primeiro caso, é aquele caso do triplex de Guarujá. Lula já tem uma segunda condenação em primeiro grau, que é o caso do sítio, e tem também mais outros 5 processos em andamento. Ou seja, a situação jurídica do ex-presidente da República é bem delicada. Ontem foi aprovado, sem grandes alardes, pelo menos eu não vi muito movimento, mas houve a votação em segundo turno da reforma da Previdência. E foi aprovado o texto tal qual na primeira votação. Hoje deverá ser votado os destaques. O que é o destaque? É uma emenda. Você diz, eu quero que mude isso no texto, eu quero que mude aquilo, e aí são aceitos ou não. Segundo a entrevista do presidente Rodrigo Maia ao jornal O Globo, ele disse que as bancadas estão organizadas, que está tudo ok para ainda hoje votar, segundo ele, derrubar os destaques, para que seja votado, concluído hoje, e aí vai para o Senado. Se o Senado aprovar tudo tal qual a Câmara aprovou, beleza, o presidente já pode sancionar. Mesmo a gente sabendo que haverão questionamentos no Judiciário, mas já vai sair, ele já pode sancionar. Se o Senado mudar uma vírgula de lugar, volta para a Câmara para nova votação. Olha, vale a pena aqui ressaltar que no segundo turno das eleições só podem ser votados destaques e emendas supressivas, ou seja, que retiram pontos do texto. Propostas que alteram ou acrescentam pontos não podem mais ser apresentadas. O placar desse segundo turno foi muito parecido do primeiro. Foram 370 votos a favor contra 124 votos e uma abstenção. No primeiro turno, foram 379 votos a favor e 131 votos contrários. Lembrando que o primeiro turno foi votado no dia 13 de julho. O que traz de novidade nessa questão da Previdência é a posição, finalmente, dos 27 governadores dos estados dos estados da Federação, que assinaram um documento defendendo a inclusão de estados e municípios na nova Previdência. Trocando em miúdos, os governadores apoiam a reforma da Previdência. Agora, por uma questão política partidária, por interesses meramente eleitoreiros, alguns governadores vão dizer o seguinte: nós colocamos lá nosso nome do nosso estado, mas
nós defendemos essas mudanças. Ora bolas, o texto que vai ser aprovado, que está sendo aprovado na Câmara dos Deputados, ele não vai sofrer alteração no Senado da República. Por quê? Porque há um entendimento dentro do Senado da República para que a inclusão de estados e municípios seja feita através de uma PEC paralela, exatamente para não alterar o texto que sairá da Câmara. E essa PEC paralela será apresentada pelo senador Tássio Gereissati, do PSDB do Ceará. E aí vem a governadora do Rio Grande do Norte. A governadora do Rio Grande do Norte, que está servindo a um trabalho do seu partido, o PT, e que fez discursos inflamados contra a reforma da Previdência, chegou ao ponto de a pressão de todos os governadores do país, pela inclusão de estados e municípios que não podem ficar fora dessa reforma, ela acabou cedendo, e para não dizer que está apoiando, que é a favor da reforma, foi o que ela fez. Na reunião dos governadores ontem, ela mandou o vice-governador, ela não foi. Foi o único governante do país, dos estados brasileiros, que não participou dessa reunião, mandou o vice-governador, o Antenor Roberto. Mas o fato é, o governo do estado do Rio Grande do Norte apoia, sim, a reforma da Previdência. E por que apoia? Porque não tem outra saída. Essa reforma da Previdência é antipática, é antipopular, é amarga, porém, é necessária e urgente. Basta a gente lembrar, e vamos fazer isso com muita frequência aqui, como de fato estamos fazendo. A Previdência do Rio Grande do Norte tem um déficit mensal de 130 milhões de reais e um rombo anual de 1.560 bilhões de reais. Portanto, não tem como fugir das mudanças no sistema previdenciário. Bom, a gente falou aqui há pouco tempo dos valores extraordinários que promotores receberam aqui do Ministério Público do Rio Grande do Norte, né? Teve deles que recebeu 350 mil reais. Também promotor e juiz que queiram fazer mestrado, doutorado no exterior, podem ir e continuam sendo bancados, sendo pagos como qualquer servidor. Um professor da UFESA, por exemplo, pode fazer um doutorado e continua recebendo salário enquanto cursa o doutorado. O TJ do Rio, na verdade, o desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, que é desembargador e é corregedor do TJ, está pedindo que 30 juízes lá do Rio de Janeiro devolvam R$1 milhão cada que receberam para ficar na Europa, cursando os seus mestrados, mas que não apresentaram sequer a defesa, a dissertação, ou seja, não concluíram. Passaram uma temporada lá, voltaram, sem o título, sem o diploma, e o corregedor está pedindo que cada um devolva mais de R$1 milhão. A Associação dos Magistrados, claro, deve acionar o próprio judiciário contra essa cobrança. Aqui já estamos concluindo aqui o primeiro bloco, né? Eu queria só fazer um registro, e aí, se eu estiver enganado nas datas, você pode me corrigir, que certamente você tem melhor conhecimento do que eu. É que hoje está completando 129 anos do nascimento do primeiro rosado de Mossoró. Ixi, aí eu não sei. Jerônimo Rosado Filho. Jerônimo Rosado Ribeiro Filho, era meu bisavô. Rosado, genuinamente moçoroense. Pois é. Avô de Doutor Laí. Filho de Jerônimo Rosado e de Maria Amélia Henriques Maia. Ele formou-se farmacêutico pela Faculdade da Bahia e médico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Teve 3 filhos, entre eles Jerônimo Laíri de Melo Rosado. De quem eu herdei o nome. Que é pai de Laíri Rosado Filho e avô, no caso. É, meu avô. De Laíri Neto, nosso companheiro aqui de bancada. Feito o registro, então. Por causa de Jerônimo Ribeiro Rosado Filho, eu tenho meu nome tão enfeitado. Porque ele colocou o nome do filho dele enfeitado, e quando eu nasci, meu nome ficou igual ao do meu avô. E hoje é o aniversário do Rio Grande do Norte, hein? 7 de agosto. 158 anos, 158. Né? Do marco de... Também não tinha essa data na memória. Porque, na verdade, o Rio Grande do Norte nunca festeja. Aquela mudança de 2000. Nunca celebra a nossa entrevista hoje vai ter assunto, viu? A gente vai conversar com a secretária de Saúde, Maria da Saudade. A gente volta já com o Observador Político.
Sente o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute. Gelateria e café. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. De volta com o Observador Político pela nossa TV, Rádio 93 FM. Agora para entrevistar a secretária de Saúde do município, Saudade Azevedo. Saudade, boa tarde, um prazer tê-la aqui com a gente. Eu vou começar pela pergunta do ouvinte, que essa pergunta já veio tantas vezes aqui e hoje, mais ainda, com a sua presença quando nós anunciamos. O que está sendo dito aqui é que tem 15 UBS na cidade sem médicos. Na primeira etapa do Van Rosado, há 8 meses que falta médico. O que é que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão fazendo nesse sentido? Esses números são reais? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, não eram 15, eram 14. Né? Nós fizemos um processo seletivo recente. 86 médicos, eles foram aprovados nesse processo seletivo, mas a gente só conseguiu repor 3 médicos. Então, hoje, eu tenho 11 equipes ainda sem profissionais médicos. A prefeita, inclusive, hoje está em Brasília, nós estamos lutando para que tenha mais profissionais do programa Mais Médicos. Né? Existem 4 profissionais para vir para Mossoró do programa Mais Médicos. Nós temos hoje 11. Com esses 4, ficaríamos com 15 e aguardando, junto ao Ministério da Saúde, o novo programa de governo, né, que é Médicos pelo Brasil. Né? Nós estamos
ansiosos por esse programa para ver se a gente consegue realmente consistir. Eu tenho 86 médicos no processo seletivo e nós estamos realmente com muitas dificuldades, porque, como vocês sabem, esse programa Mais Médicos ou dedicação exclusiva. E os profissionais têm dificuldade de ter 40 horas dedicadas só à atenção básica. Então, essa é a nossa maior dificuldade de consistir as equipes, mas nós estamos cientes do problema e estamos tentando resolver da melhor forma. A gente já conseguiu repor em 3, mas aí precisava ter mais agilidade, mas a gente depende que o profissional queira. A gente não pode obrigar o profissional a ir para um espaço que ele não quer trabalhar. Saudade, outro ponto que a gente sempre escuta aqui, né, diz respeito à questão do raio-x lá do PAN, que o pessoal procura para fazer o exame e não consegue. Isso. A questão do raio-x, né? Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde em dezembro de 2018, esse raio-x ele estava quebrado. Nós fizemos uma licitação, nós contratamos uma empresa para consertar esse raio-x. Essa empresa veio, as peças foram todas trocadas, foram compradas fora do estado. Nós fizemos uma parte elétrica, porque tinha muita queda de energia, então nós fizemos uma rede elétrica exclusiva só para o raio-x. E aí o raio-x começou a funcionar e, para nossa surpresa, quando a empresa de manutenção ela foi embora, o raio-x, a gente não sabe se por problemas mecânicos ou por dificuldades no manuseio, o raio-x novamente quebrou. Então, nós estamos trazendo essa empresa de volta para até o final do mês de agosto a gente consiga resolver esse problema definitivamente do raio-x, porque nós estamos realmente com muita dificuldade. Faz um ano quase que esse raio-x está quebrado, nós já o consertamos e que, para nossa surpresa, quebrou novamente. Secretária, todos sabem que a parte da saúde, o sistema de saúde pública é a área mais cara de uma gestão pública, né? E que requer muitos recursos para que os serviços possam ser oferecidos à população de forma satisfatória. E a gente sabe que existe uma dívida enorme do Estado em relação ao município, né? São dívidas de contrapartidas, etc. No início do ano, a senhora, inclusive, chegou a sentar com o secretário de Saúde do Estado para reivindicar ou para pedir que o Estado pague essa conta. Salvo engano, era uma conta de 16 milhões de reais, se eu não estou enganado. Em que processo se encontra essa questão? Olha, César, a gente tem muitos problemas. Eu digo muito que a saúde ela não tem preço, mas ela tem um custo. Né? E esse custo realmente é muito elevado. O município de Mossoró hoje, ele padece, né, porque ele é polo. Então, nós temos na região oeste 14 municípios, se eu não me engano, e a gente atende 86, inclusive municípios do Ceará e da Paraíba. E esse custo, cada dia que passa, ele está mais elevado. Nós temos uma pactuação com os municípios, onde o excedente dessa pactuação beira os 31 milhões de reais, ou seja, esse ônus fica para o município de Mossoró, porque o município vizinho, ele pactua, sei lá, 5 consultas, 100 reais, só um exemplo. Mas ele manda os 100 reais, mas não manda só os 5. Ele manda 100, 200 pessoas. Então, esse custo beira os 31 milhões de reais, além das contrapartidas obrigatórias de UPA, SAMU e farmácia básica, que há muito tempo as prefeituras, não é só Mossoró, a gente luta para receber essa contrapartida. Para você ter uma ideia, o custo de uma UPA hoje, ela fica entre 1.300.000 e 1.700.000, botando tudo, inclusive a folha. E a União, no máximo que ela repassa, quando essa UPA está habilitada e qualificada, é 300 e poucos mil. Belo Horizonte está qualificada? Nem habilitada, nem qualificada. Que o ex-prefeito Silveira abriu... Abriu e nem foi habilitada, nem qualificada. Ela é custeada 100% pelo município de Mossoró. E aí a União oferta, no máximo, 300 e poucos mil, o resto fica todo custeado pelo município, porque as contrapartidas não existem. Nós estivemos, voltando para a sua pergunta, né? Nós estivemos com o secretário Cipriano, que se comprometeu em nos repassar as contrapartidas obrigatórias de farmácia básica. Então, ele fez agora em março um repasse referente a janeiro e fevereiro.
Ele fez agora em abril um repasse, referente a janeiro e fevereiro, mais de 114 mil para a farmácia básica. Mas UPA e SAMU continuamos aí levando... Essa conta hoje mais de 16 milhões. Eu não tenho agora preciso, mas deve chegar aí a 20 milhões de reais. A pergunta insistente aqui é sobre o pagamento dos anestesistas. Várias perguntas aqui, se vai ser regularizado, se o município pode ficar sem anestesista. Que eu ia falar sobre isso também, com relação aos anestesistas e a tudo. O governo do estado deve 16 milhões ao município. Isso provoca certamente alguma dificuldade. Além dessa questão dos anestesiologistas. Anestesistas é mais fácil. Mas o nome não é mais esse, mudaram. Qual é a real situação? Como é que estava? Como é que está hoje? Se a prefeitura tem um orçamento para um X e ela tem 2X, obviamente que as dificuldades financeiras aumentam. Em relação aos anestesiologistas, em relação não só a eles, mas a outras cooperativas, realmente nós pagamos, sexta-feira passada, nós pagamos a CAN, que é a de anestesistas, e a NGO, que é de ginecologia e obstetrícia. Nós pagamos abril e maio. E a ANEL, que deveria ter sido paga em junta, a gente só conseguiu pagar ontem por um problema burocrático, da falta de uma assinatura, enfim. Mas nós pagamos ontem. Então, o que é que devemos hoje, efetivamente? O mês de junho. Aí você vai me perguntar... Porque julho ainda não... Aí você vai me perguntar, mas você está em agosto e julho. Julho tem um trâmite para acontecer. Quando no final do mês, no mês subsequente, se inicia auditoria, processamento, aí vai para o Ministério da Saúde, pode ser que volte com alguma glosa. Geralmente recebe com 30 dias, recebe com 45, 60 dias, porque tem um trâmite imenso para percorrer. Que eles dizem quantos procedimentos fizeram e a aí gente, vai isso, aí a auditoria audita essa conta, aí isso vai, é processado, vai para o Ministério da Saúde, retorna, enfim, tem um trâmite enorme e aí a gente deve realmente, efetivamente, hoje, o mês de junho de 2019. Então, assim, a gente tem se esforçado para pagar. A questão de medicamentos hoje, o que é que a gente deve? A gente deve o mês, as notas que foram emitidas agora, no mês de julho. Então, todas as contas atrasadas que nós tínhamos de medicamento, tudo foi regularizado. Tudo foi regularizado. O grande problema de medicamento, antes que vocês me perguntem... que também é uma reclamação que nos chega aqui. É que nós não conseguimos ainda ter uma regularidade no abastecimento. Acabou hoje, eu não consigo repor hoje. Aí eu demoro 3, 4, 5 dias para repor, porque eu não tenho orçamento suficiente para o fornecedor. Então, vai ter uma licitação dia 16, dia 19 e dia 26 de medicamentos, aí entra insulina, insumo, e aí a gente vai, de uma vez por todas, regularizar essa questão do abastecimento dentro do município de Mossoró até dezembro de 2020, eu espero. Secretária, a judicialização da saúde é um dos problemas que se arrastam e parece sem solução. Eu queria saber se esse volume, né, que a gente constata é um vício que já se tem nessa área? É algo impossível de ser resolvido? Não, não é algo impossível de ser resolvido, mas é algo de difícil solução. Porque hoje você tem de uma fralda descartável, que a saúde não pode comprar, porque a lei não me permite, e isso é bloqueado, a conta é judicializada e se retira mesmo, se retira, até medicamentos que ainda estão, por exemplo, em testes, medicamentos, cannabis, e outras coisas que se bloqueiam. Não estou falando especificamente de Mossoró, mas de um contexto geral. Hoje se bloqueia fralda descartável, se bloqueia lanceta, se bloqueia medicamentos de alto custo, que nem é obrigação do município, mas termina sendo bloqueado. Então, acho que é preciso estreitar os laços com o judiciário para que a gente possa entender que a saúde ela é compartilhada. Né? As obrigações são compartilhadas. Estado, município e União devem ter as obrigações compartilhadas. Se bloqueia a conta da saúde para um medicamento de altíssimo custo, que, por exemplo, só a União fornece. Mas, mesmo assim, o município é penalizado. E isso termina influenciando
com muita força dentro do orçamento do município, que ele se programa para um X e aí com todos esses movimentos, né, a judicialização é um fato hoje e é muito complicado para um gestor hoje, porque a gente passa o dia inteiro recebendo 20, 30 ofícios de bloqueios. Secretária, nesse seu raciocínio aí, novos convênios são muito importantes. Tem trabalhado nesse sentido? Nesse sentido, nós estamos fazendo convênios com os prestadores que nós temos dentro do município, mas com a outra ótica, né? Nós vamos contratar, por exemplo, o estabelecimento. E aí a questão dos profissionais, quem vai contratar é o estabelecimento e não mais a prefeitura. Um exemplo, a APAMIM hoje, nós temos um convênio com a APAMIM e temos contratos com 3 cooperativas que atuam dentro da APAMIM. O nosso novo convênio, nós vamos contratar exclusivamente a APAMIM. E aí os profissionais serão a obrigação, vamos dizer assim, da APAMIM contratar. Porque aí facilita mais o diálogo, né? Diminui, estreita mais os laços, a gente fica só com um prestador e não com um prestador e várias cooperativas pulverizadas, fica mais difícil a gente tratar e trabalhar desse jeito. E esse novo convênio ficou muito bacana, ficou muito bem feito, foram muitas mãos aí, muitas cabeças pensantes no SUS. Então, no caso agora, a prefeitura vai pagar o estabelecimento que contrate o médico que ela quiser. Exatamente. A prefeitura quer o serviço. A gente só vai contratar o serviço. Tá certo. Tem aqui deixa eu mandar aqui a turma que está participando pelo Facebook, Fátima Dias, Rita Carvalho, Enoque, Neta. Enoque faz aqui uma pergunta que é uma crítica, na verdade, que ele diz que tem técnicos de enfermagem com graduação, pós-graduação, e pergunta se há previsão. Ele usa aqui, quando é que serão valorizados por um plano de cargo e carreira? Tem alguma previsão? Previsão de chamar os médicos especialistas do último concurso? A primeira pergunta aqui. Ontem nós fizemos uma reunião com o sindicato, né, o Sindicerpro, que é o sindicato que representa os profissionais da saúde. E até sexta-feira nós estamos criando uma comissão, e essa comissão ela vai estudar o plano de cargo e carreiras dos servidores. Nós vamos fazer um estudo, porque ele foi criado, mas você sabe que ele não está ainda contente. Não só dos técnicos de enfermagem, mas dos profissionais da saúde como um todo. Nós vamos fazer um estudo sobre esse plano, né, e vamos discutir, obviamente, com a gestão, com a prefeita e com os sindicatos, com o sindicato, essa questão para melhorar exatamente o nosso plano, o plano municipal, que realmente a gente reconhece que está defasado em relação a outros municípios e outros estados. Em relação aos médicos? Em relação aos médicos, nós estamos chamando médicos. No último processo seletivo, não houve médico. Então, nós fizemos um novo agora, que, como eu disse, do último concurso, não tem médicos mais para ser chamado. Então, nós fizemos um processo seletivo exclusivamente para médicos, que foram esses 86 médicos, nós estamos chamando esses médicos. Nós chamamos 30 médicos, alguns vão para as UPAs, para as escalas das UPAs, porque, como vocês sabem, a UPA tinha as escalas terceirizadas também por cooperativa, e nós estamos repondo esses médicos com médicos da nossa próprios, e desses médicos a gente vai chamar também para a estratégia para recompor as 11 equipes, que a gente já recompôs 3. Das 11 a gente já recompôs 3. Aliás, das 14, a gente já recompôs 3. Tá bom. Tem alguma coisa que a secretária queira colocar que a gente não tenha perguntado? Não, eu queria apenas dizer que a gente também tem coisas boas. A gente tem um projeto muito bacana chamado Família em Foco, que é um projeto que já já fez mais de 19 mil atendimentos em 13 edições. Nós estamos partindo para a 14ª edição, estou igual a você, Lério, Gaga. Está enganchando? Estou enganchando. Nós estamos partindo para a 14ª edição do Projeto Família em Foco. Foram mais de 30 unidades beneficiadas de saúde. São 90 especialistas participaram voluntariamente. Então, assim, nós estamos todos juntos, de mãos dadas, tentando fazer uma saúde melhor e um Mossoró melhor. Muito bem. Ok, vamos ao sorteio do livro. Obrigado, secretária, pela entrevista. Obrigada. Tá? Boa tarde. Quem ganhou o livro de hoje? Muita gente participando. Luziária Góes. Ok. Luziária, você já ganhou aqui. Pode pegar o livro aqui hoje na 93 ou amanhã aqui. Boa tarde. Até amanhã.
Olha, as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confrontam. Essa é uma frase de Santo Agostinho, um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.